Bom dia, bom dia. Bem-vindos ao Mentes com Bíblia, todos os dias 7h30, horário de Portugal. Nós estaremos com o nosso devocional diário. Hoje nós vamos falar sobre os Salmos 22. Nós estamos ali no último capítulo de Neemias, só nos falta ali o capítulo 13 para nós finalizarmos. Mas hoje eu quero falar sobre Jesus, eu quero falar sobre esperança. A Bíblia toda nos fala sobre Jesus. A Bíblia toda nos aponta para Jesus, mas palavras específicas vão nos direcionar para quem é este Deus. Aqui, os Salmos 22, Davi, 1000 anos antes de Jesus, já estava declarando tudo o que iria acontecer com Jesus. Isaías 53, 750 anos, 700 anos antes de Jesus, já estava declarando quem era esse Jesus, quem era o nosso libertador, quem era o Filho de Deus, quem era o Salvador das nossas vidas. Quem é aquele que está lá sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você. E é aquele que não desiste, aquele que não dormita, aquele que não dorme, aquele que está sempre ali lutando por nós, lutando as nossas lutas, estando ali como Senhor dos Exércitos à frente das nossas vidas. Ele é o verbo vivo, ele é a palavra de Deus, por isso que essa palavra é viva. Por isso que a Bíblia, tudo aquilo que a Bíblia nos fala é viva. E ela não volta sem antes cumprir aquilo para o qual ela foi destinada. Para mim, para você, promessas para as nossas vidas, alívio para as nossas aflições, alívio para as nossas angústias, transformação no nosso caráter através da transformação do nosso pensamento, então, do nosso coração, então os nossos pensamentos serão transformados. Alívio, alívio de toda a opressão, de toda a pressão. Este Deus, Ele nos traz. Ele nos traz vida hoje. Hoje, nesse dia, agora nesse momento, o Espírito de Deus está aqui se movendo, transformando a minha vida e transformando a vida de qualquer pessoa que esteja olhando ou assistindo em qualquer tempo. Essa palavra é viva, ela modifica. E é a esperança dessa palavra hoje que eu quero trazer para nós. Salmos 22, e eu vou orar para nós já começarmos. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, pela tua palavra, eu te agradeço pelo teu amor infinito. O teu amor, Senhor, que nós não podemos nem mensurar, nós não podemos nem entender, porque nós somos falhos, nós somos pecadores e todos os dias, Senhor, nós precisamos ser limpos do nosso pecado, Senhor. E as tuas misericórdias, elas vêm, Senhor, e nos renovam, elas vêm, Senhor, e nos fazem poder novamente olhar para a tua face, Jesus, e seguir, Senhor, caminhando, Senhor, sabendo que nós temos um Salvador, sabendo que nós temos um libertador, sabemos que não estamos sozinhos, Senhor, nessa caminhada de vida. E eu te louvo, Senhor, por essa oportunidade de estar na tua presença. Sê conosco, meu Deus, e nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a entender, nos ajuda, Senhor, a abrir a nossa visão agora neste dia, através dessa palavra que foi escrita por Davi. Há 1000 anos antes de tu mesmo existires, meu Deus, ali como homem, mas tu já existia como espírito, tu já existia como verbo, Senhor, antes de todas as coisas serem construídas, antes de toda a criação, Senhor, tu já era Deus com o nosso Deus. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço. Sê conosco e nos ajuda, Senhor, a entendermos a tua palavra e nos ajuda a sairmos deste devocional, Senhor, avivados, avivados pela tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos lá de novo, então. Salmos 22. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão distante de meus gemidos por socorro? Essa palavra do Salmos 22, ela vai nos remeter lá na cruz, enquanto Jesus estava lá na cruz, e a conversa que ele estava tendo com Deus Pai sobre toda aquela situação que ele estava vivendo. Mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sabendo o propósito dele, porque tantas vezes nós vamos caminhando na nossa vida aqui nessa terra meio inconstantes porque nós não entendemos qual é o nosso propósito. E a partir do momento que nós entendemos o nosso propósito, nós seguimos
mesmo diante das tribulações. Agora, nós que somos humanos, nós temos as nossas, né, as nossas oscilações, e este Deus, que sabia que era Deus, que sabia que era o nosso Salvador, veio sobre essa terra e faz, diante de uma aflição tão grande que é uma morte de cruz, diante de uma vergonha tão grande, olha a oração que ele está fazendo, né? E essa oração nós também fazemos nos dias de hoje, tantas vezes. Nós dizemos: ó Deus, por que tu não nos abandonaste? Por que tu nos deixaste aqui diante dessas aflições, diante dessas situações que nós estamos vivendo? Um problema no casamento, problemas na vida financeira, escassez, filhos rebeldes, né? Um marido alcoólatra, e por que não uma mulher alcoólatra também? Um pai alcoólatra, uma falta de autoridade dentro de casa. Por que, Senhor? E por que estás tão distante? Aí Jesus continua, né, aqui na voz de Davi, profetizando já sobre o acontecimento daquele dia. Por que estás tão distante de meus gemidos por socorro? Todos os dias clamo a ti, meu Deus, mas não respondes. Todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. Tu, porém, és santo e estás entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti e tu os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e jamais foram envergonhados. O Senhor tem muitas palavras onde ele fala que os seus servos, os seus filhos não serão envergonhados. E tantas vezes nós estamos em situações de vergonha, situações onde fogem ao nosso controle, mas aqui ele está nos prometendo que nós não seremos envergonhados. Então, tudo que acontece naqueles que estão na presença do Senhor está ali sobre o tempo, sobre a ação dele, que é para que cada dia nós estejamos mais diante desse Deus com um caráter alinhado, né, com as nossas arestas alinhadas, para que cada dia mais nós estejamos mais semelhantes a este Jesus que traz o alívio às nossas dores. Então, tantas vezes nós questionamos, e ontem eu olhava um vídeo, eu achei muito interessante, e essa pessoa ela fazia 3 comparações com filhos, né? Que Deus conversou com ela que no momento que ela estava ali fazendo a comidinha para o filhinho dela, e o filhinho dela estava ali ansioso, queria aquela comidinha a qualquer custo ali naquele momento, e Deus foi ministrando no coração dela. Por que você não deu ali a comida no momento que o teu filho estava pedindo? Daí ela conversando com Deus: não, Senhor, eu estava preparando a comidinha da melhor forma para que fosse o melhor alimento para ele ali diante daquele momento. O banho, né? Ela estava ali preparando o banho para o filho e o filho já queria entrar na banheira, e Deus ministrando nela, né? Por que você já não deixou o filho entrar na banheira? E aí ela conversando com Deus: não, porque eu estava colocando a água ali na temperatura certa para que ele pudesse ter o melhor banho. E aí ela fez uma terceira analogia também, e a conclusão de toda essa analogia: tantas vezes nós estamos aguardando em Deus, sabemos que nós vamos receber, nós já estamos visualizando ali, a criança já estava visualizando a banheira ali sendo arrumada para ele tomar um banho, a criança já estava visualizando ali a comidinha, a papinha sendo preparada, mas ele queria naquela hora. E tantas vezes nós estamos ali na presença do Senhor esperneando como crianças, exigindo dele que ele nos entregue aquilo que nós já estamos vendo com os nossos olhos de fé. Mas este Deus está nos falando: não, minha filha, meu filho, eu estou preparando para você o melhor. No tempo certo, eu vou entregar aqui nas tuas mãos a tua comidinha certa, o teu banhinho, né? A família que tu queres, né? O trabalho que eu já estou preparando para ti, a vida financeira que eu já estou preparando para ti. Eu vou te entregar na hora certa, porque daí você não vai destruir com as próprias mãos,
porque eu estou te treinando. A palavra de Deus nos fala que o Senhor, Ele treina as nossas mãos. E como que o Senhor vai treinar as nossas mãos? Quando nós pedimos domínio próprio, como que o Senhor vai treinar as nossas mãos para nós termos domínio próprio e mansidão? Com situações que vão fazer com que nós aprendamos, né? Vão fazer com que o Espírito de Deus nos constranja muitas vezes com palavras que nós vamos dizer, com reações que nós vamos ter, para que nós a cada dia tenhamos uma porção maior desse domínio próprio, a cada dia nós tenhamos uma porção maior dessa mansidão. Então é dessa forma que o Senhor ele vai nos treinando. E esse treinamento é necessário para que quando nós recebermos ali do Senhor, né, aquilo que Ele tem preparado para nós, porque Ele nos promete. A Bíblia tem mais de 700 promessas, mais de 700 bênçãos que Ele promete para nós, para aqueles que estão na presença dEle. Mas nós precisamos estar preparados para receber das mãos desse Deus o melhor. Porque senão nós quebramos, nós estragamos, nós jogamos fora, nós não damos valor para aquilo que Ele está nos entregando. E quem sai perdendo somos nós. E esse Deus tão amoroso, esse Deus tão cuidadoso, Ele vai nos envolvendo no amor dEle, Ele vai nos conduzindo até que nós estejamos preparados. E aqui, voltando para esse texto aqui do 22, Salmos 22. Então, Davi continua falando sobre aquele dia fatídico lá na cruz, onde ele, né, expõe aqui tudo que Jesus passou. Versículo 3. Tu, porém, és santo e estás entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti e tu os livraste, clamaram a ti e foram libertos, e em ti confiaram e jamais foram envergonhados. Mas eu sou um verme e não sou um homem, todos me insultam e me desprezam. Todos que me veem zombam de mim, riem com maldade e balançam a cabeça. Esse é o que confia no Senhor, que o livre, que o liberte, se dele se agrada. Davi viveu tantos dias, tantas vezes durante a caminhada dele, essa mesma reflexão daquelas pessoas que estavam olhando a vida dele de fora e questionando: onde é que está o teu Deus? Da mesma forma, Jesus, o próprio Deus, estava ali na cruz e ali aqueles zombadores que estavam em volta dele diziam: se você é Deus, então, né, peça que Deus te tire aí dessa cruz, peça que Deus te tire ali desse momento. E tantas vezes nós estamos ali firmes na presença do Senhor, alinhados na presença do Senhor, e as adversidades vão nos confrontando e nos questionando, e nos trazendo questionamento. Onde é que está Deus diante dessa situação? Onde é que está Deus diante de uma doença, né? De um ente querido, de um filho? Onde é que está Deus diante de toda essa situação? Onde a mesa já não é farta, onde o pão falta na mesa, onde é que está Deus? E agora nós vamos continuar, versículo 8. 9. Tu, porém, me tiraste a salvo do ventre de minha mãe e me deste segurança quando ela ainda me amamentava. Fui colocado em teus braços assim que nasci. Desde o ventre de minha mãe tem sido meu Deus. Não permaneças distante de mim, pois o sofrimento está próximo e ninguém mais pode me ajudar. Meus inimigos me rodeiam como touros, sim, touros ferozes de Baçã me cercam. Abrem a boca contra mim como leões que rugem e despedaçam a presa. Minha vida é derramada como água. Todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração é como cera que se derrete dentro de mim. Minha força secou como um caco de barro. Minha língua está grudada no céu da boca. Tu me deixaste no pó, à beira da morte. O clamor de Jesus ali naquele momento. E o salmista conseguiu profetizar e falar exatamente o sentimento do nosso Deus ali na cruz. 17. Posso contar todos os meus ossos, meus inimigos me encaram e desdenham de mim. Repartem minhas roupas entre si e lançam sortes por minha veste. Ó Senhor, não permaneças distante. És minha força, vem depressa me ajudar. Livra-me da espada e não permitas que esses cães me tirem a vida.
Salva-me da boca do leão e dos chifres dos bois selvagens. Proclamarei teu nome a meus irmãos. E Jesus faz isso até hoje. O nome dele, o nome de Deus é exaltado através de Jesus Cristo. Tudo que está aqui se cumpriu. E por que as promessas que o Senhor tem na minha vida e na tua vida não irão se cumprir? Deus não é homem para voltar atrás, nem filho do homem para mentir. Mas todas as promessas que Ele tem para nós irão se cumprir. E nós devemos, em todo o tempo, nos fortalecer diante dessas promessas e declarar através das nossas bocas que a vitória já nos foi concedida e que Deus está conduzindo os nossos passos para que nós possamos ter nas nossas mãos tudo aquilo que Ele tem prometido para mim e para você. Louvem o Senhor todos que o temem, glorifiquem-no todos os descendentes de Jacó, reverenciem-no todos os descendentes de Israel, pois ele não desprezou nem desdenhou o sofrimento dos aflitos, não lhes deu as costas, mas ouviu seus clamores por socorro. Eu te louvarei na grande congregação, cumprirei meus votos na presença dos que te adoram. Os pobres comerão e se saciarão, todos que buscam o Senhor o louvarão e terão o coração cheio de alegria sem fim. Toda a terra reconhecerá o Senhor e voltará para ele. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois o Senhor reina e governa sobre todos os povos. Que os ricos da terra celebrem e o adorem. Todos os mortais se prostrem diante dele, todos cuja vida terminará como pó. Nossos filhos também o servirão, as gerações futuras ouvirão sobre o Senhor, proclamarão sua justiça aos que ainda não nasceram e falarão a respeito de tudo que ele fez. Aleluia, Senhor. Eu deixo hoje esses salmos de esperança para nós, para mim, para você, que é um salmos que nos mostra que tudo aquilo que o Senhor tem determinado para as nossas vidas será cumprido e que, acima de tudo, uma aliança eterna está sobre nós, está sobre a nossa família, quando nós nos mantemos obedientes ao nosso Deus, quando nós nos mantemos alinhados diante daquilo que o Senhor nos fala através da palavra dele, quando nós não fraquejamos, não caímos nem para a direita nem para a esquerda, mas estamos ali firmes, olhando para Ele, olhando para a sua face e declarando que não há outro Deus e declarando que só Ele é Deus. Eu deixo essa palavra de esperança nesse dia. Jesus é a nossa força, Jesus é a nossa esperança, Jesus é o nosso libertador, Jesus é aquele que nos supre, é o nosso provedor, é o nosso amigo, é aquele que nos cura, é aquele que nos transforma, é aquele que muda ambientes, é aquele que muda situações, é aquele que nos tira do poço fundo das aflições. Eu vou entregar essa palavra aqui, hoje nesse dia, nesse sábado, e que nós possamos alegrar o nosso Deus através do nosso esforço em nos mantermos em pé na presença dEle, adorando a Ele em todo o tempo. Senhor, eu te agradeço por essa palavra, Senhor. Se conosco nesse dia, Senhor, que o nosso coração possa se alegrar, Senhor, diante das tuas verdades, diante das tuas promessas, diante daquilo que o Senhor tem separado para nós, para cada um de nós, individualmente e também como povo teu. Senhor, que a tua palavra esteja viva, queimando nos nossos interiores e que o altar que há no nosso interior, Senhor, tenha altas chamas nesse dia, altas chamas de adoração, altas chamas de amor, Senhor, a Ti, Senhor, Te adorando o tempo todo e exaltando o Teu nome, Senhor. Que nós possamos andar retamente nesse dia, Senhor, honrando e glorificando o Teu nome. Em nome de Jesus, sê conosco, meu Deus. Amém. Amém, queridos. Ângela, minha irmã, um beijinho. Até amanhã, se Deus quiser.